Antes de você mergulhar esse biscoito no seu café, você precisa saber de uma coisa. As 8 marcas de biscoitos mais populares do Brasil contêm ingredientes que vão te chocar. Estamos falando de níveis de açúcar que podem disparar sua glicose, óleos que os médicos alertam para evitar e listas de ingredientes mais longas que a sua nota fiscal do supermercado. Nos próximos 20 minutos, vou te mostrar exatamente quais pacotes de biscoito você deve colocar de volta na prateleira. Atenção especial para os idosos e para todos que monitoram os níveis de açúcar no sangue. Fique até o final, pois vou te ensinar 4 regras simples para te ajudar a identificar biscoitos problemáticos em qualquer loja, por conta própria. Vamos começar com o número 8, o biscoito Negresco, da Nestlé. A fábrica da Nestlé opera aqui mesmo no Brasil, o que o torna um produto de fabricação local. Esses biscoitos recheados de chocolate estão em praticamente toda a despensa brasileira. A propaganda mostra um creme de chocolate farto entre 2 biscoitos crocantes. As famílias compram para o lanche da tarde. Os avós guardam no armário para quando os netos vêm visitar. A premissa é simples. Biscoitos de chocolate significam que o chocolate é o ingrediente principal. A realidade, no entanto, conta uma história bem diferente. Olhando a lista de ingredientes, a farinha de trigo aparece em primeiro lugar. Depois, vem o açúcar e, em seguida, gorduras vegetais, especificamente óleo de palma e de coco. É aqui que as coisas ficam interessantes. A embalagem fala em sabor chocolate, mas o teor real de chocolate é de 0,1%, ou seja, 1/10%. O sabor de chocolate vem principalmente do cacau em pó com baixo teor de gordura e de aromatizantes artificiais. Basicamente, você está comendo óleo de palma e açúcar com um toque de cacau. A análise nutricional revela de 496 a 506 calorias por 100 gramas. A gordura total varia de 23 a 25 gramas, dos quais 16 a 17 gramas são de gorduras saturadas. O teor de açúcar chega a 30 gramas por 100 gramas. Para se ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde recomenda que os açúcares adicionados não ultrapassem 10% da ingestão diária de energia. Apenas 4 biscoitos Negresco já te aproximam desse limite. Para um idoso com problemas cardíacos, essa quantidade de gordura saturada é muito preocupante. Especialistas em nutrição brasileiros apontam outro problema. Esses biscoitos contêm carbonato de sódio, também conhecido como E500. Em grandes quantidades, essa substância pode irritar a mucosa do estômago. Qualquer pessoa com refluxo ou úlcera gástrica deve prestar atenção a esse aditivo. O xarope de glicose frutose nos ingredientes adiciona outra camada de preocupação. Este adoçante industrial é metabolizado de forma diferente do açúcar comum, sobrecarregando potencialmente o fígado a longo prazo. Pesquisas médicas já o associaram à doença hepática gordurosa com o consumo regular. Você encontra os biscoitos Negresco no Carrefour, Pão de Açúcar, Extra e Atacadão em todo o Brasil. O preço é acessível, o que o torna uma escolha frequente. Mas um preço baixo não significa um bom negócio quando se consideram os custos para a sua saúde. O número 7 nos leva a um produto com um nome que pode enganar: os biscoitos amanteigados da Piraquê. O nome sugere biscoitos feitos com manteiga de verdade, com aquele sabor caseiro. Quando nós, consumidores brasileiros, lemos amanteigado na embalagem, esperamos que a manteiga seja a principal fonte de gordura. A manteiga faz parte da tradição da confeitaria brasileira há séculos. Mas o rótulo conta uma história completamente diferente sobre o que realmente está dentro da embalagem. A lista de ingredientes mostra farinha de trigo, depois óleo de palma, depois açúcar e a manteiga. Ela aparece bem depois na lista, com apenas 1%, 1,2% de manteiga em um produto chamado
de biscoito amanteigado. É como chamar um copo d'água com uma gota de limão de limonada. Um portal brasileiro de análise de alimentos deu a esses biscoitos uma avaliação negativa. Seus especialistas observaram que as opções mais populares de biscoitos amanteigados, infelizmente, têm o óleo de palma listado antes da manteiga. Eles classificaram o óleo de palma como um enchimento barato que reduz significativamente a qualidade do produto. Em especial, destacaram os biscoitos da Balduco por terem apenas traços de manteiga de verdade. A palavra amanteigado aparece com destaque na embalagem. O marketing cria a impressão de uma receita tradicional brasileira, daquelas de vó. A realidade é que são, essencialmente, biscoitos de óleo de palma com um toque de aroma de manteiga para dar sabor. Um idoso que os compra para o seu café da manhã, pensando que está levando um biscoito simples de manteiga, como os que sua mãe fazia, está recebendo algo totalmente diferente. Os valores nutricionais mostram 483 calorias por 100 gramas. O teor de gordura atinge 21 gramas, dos quais 10 gramas são de gordura saturada. O açúcar chega a 19 gramas por 100 gramas. O teor de sal é notavelmente alto, com 0,63 gramas por 100 gramas. Para os idosos que controlam a ingestão de sódio por causa da pressão alta, isso é mais significativo do que a maioria das pessoas imagina. O alto consumo de sal está diretamente ligado à hipertensão, que afeta mais de 60% dos brasileiros com mais de 65 anos. O xarope de glicose frutose aparece aqui novamente, somando-se à natureza ultraprocessada deste produto. Esses biscoitos são vendidos em todo o Brasil, nas principais redes de supermercados, incluindo Pão de Açúcar, Carrefour e nas mercearias de bairro. O número 6 nos leva a outro impostor amanteigado, os famosos amanteigados da Marilan. Esses populares biscoitos retangulares promovem a manteiga como seu ingrediente de destaque. São vendidos no Brasil há décadas e têm um forte reconhecimento de marca. Muitos pais se lembram de comê-los quando crianças e agora compram para suas próprias famílias. A lista de ingredientes revela a verdade por trás do marketing. A farinha de trigo vem primeiro, seguida pelo açúcar e depois pelo óleo de palma. A manteiga aparece com 6%. É melhor do que os 1,2% da piraquê. Mas o óleo de palma ainda está listado antes da manteiga na lista de ingredientes. Quando os ingredientes são listados em qualquer produto alimentício, eles aparecem em ordem da maior para a menor quantidade. Essa é uma regra da Anvisa aqui no Brasil. O óleo de palma listado antes da manteiga significa que há mais óleo de palma do que manteiga nesses supostos biscoitos amanteigados. O perfil nutricional mostra 487 calorias por 100 gramas. A gordura total é de 20 gramas, com 11 gramas de saturadas. O açúcar chega a 23 gramas. E também há xarope de glicose frutose na mistura. O mesmo adoçante problemático que aparece em um produto após o outro. Um ingrediente chamado difosfatos, rotulado como E450, aparece nos fermentos químicos. A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, conhecida como EFSA, recomenda a limitação de aditivos de fosfato na dieta. Para os idosos com problemas renais ou preocupações com a osteoporose, o consumo de fosfatos exige uma atenção especial. O excesso de fosfatos pode interferir na absorção de cálcio, enfraquecendo os ossos com o tempo. A versão de coco desses biscoitos é ainda mais preocupante. As calorias saltam para 516 por 100 gramas, com 27 gramas de gordura e 17 gramas de saturadas. Isso é significativamente mais do que a versão amanteigada. O coco cria uma impressão de ingredientes naturais, mas a realidade nutricional é pior que a da versão padrão. Esses biscoitos estão disponíveis no Pão de Açúcar, Extra, Açaí e Carrefour em todo o Brasil. Estamos na metade da nossa contagem regressiva.
O número 5 é o momento em que os números começam a ficar sérios. São os cookies com gotas de chocolate da Milka, produzidos pela Mondelez no Brasil. Esses biscoitos com pedaços de chocolate levam a marca de confiança da Milka. A embalagem roxa sinaliza aos consumidores brasileiros um chocolate de qualidade. Os pais compram, pensando que estão oferecendo aos filhos um biscoito de chocolate de primeira. Os avós guardam para as visitas especiais. A lista de ingredientes começa com farinha de trigo, depois açúcar, depois óleo de palma. Ovos vêm em seguida, seguidos por leite em pó. A massa de cacau e a manteiga de cacau aparecem mais abaixo na lista. O produto também contém xarope de glicose, que é diferente do xarope de glicose-frutose, mas ainda é um adoçante industrial processado. Ambos se convertem rapidamente em glicose na corrente sanguínea após o consumo. O número de calorias atinge 490 por 100 gramas. O teor de gordura é de 23 gramas, com 12 gramas de saturadas. O açúcar chega a 35 gramas por 100 gramas. Isso significa que mais de 1/3 do biscoito, em peso, é açúcar puro. Quando você come 100 gramas desses cookies, 35 gramas disso são açúcar entrando diretamente na sua corrente sanguínea. O número mais alarmante para os idosos aparece no teor de sal, com 0,90 gramas por 100 gramas. Os cookies da Milka têm o maior teor de sal de todos os biscoitos analisados neste estudo. A Organização Mundial da Saúde recomenda não mais que 5 gramas de sal por dia para adultos. Comer 100 gramas desses biscoitos fornece quase 1/5 desse limite apenas com um lanche. A maioria das pessoas não percebe que biscoitos contêm uma quantidade significativa de sal. A doçura mascara completamente o sabor salgado. Para os idosos que lidam com pressão alta, insuficiência cardíaca ou doenças renais, esse nível de sal representa um risco real. Os medicamentos para pressão tornam-se menos eficazes quando a ingestão de sal permanece alta. A combinação de óleo de palma, alto teor de açúcar e alto teor de sal faz destes biscoitos uma ameaça tripla para a saúde cardiovascular. Cada ingrediente, individualmente, já é preocupante. Juntos, eles criam um produto cujo consumo regular afetará os marcadores de saúde de qualquer idoso em questão de semanas. Você pode comprar estes cookies no Pão de Açúcar, Extra, Carrefour, Açaí e em supermercados online, como iFood Mercado ou Rappi. O número 4 é uma marca global com um impacto local. O biscoito Oreo Original, da Mondelez. Estes biscoitos recheados preto e branco são vendidos em mais de 100 países ao redor do mundo, incluindo em todo o Brasil. Os consumidores brasileiros os veem como uma guloseima moderna e internacional. Eles aparecem nas lancheiras das escolas e nas copas dos escritórios. A versão para o do mercado brasileiro tem o mesmo perfil de ingredientes preocupante que as versões vendidas globalmente. A lista de ingredientes começa com farinha de trigo, depois açúcar, e então óleo de palma e óleo de canola. O cacau em pó com teor de gordura reduzido, entre 4,5% a 4,7%, garante a cor escura característica. Essa aparência preta e intensa vem de uma quantidade mínima de cacau, e não de um chocolate abundante. O xarope de glicose-frutose aparece novamente na receita, aumentando o teor de adoçantes e a sobrecarga metabólica. O valor energético chega a 472 a 486 calorias por 100 gramas. A gordura total é de 19 a 20 gramas, com gorduras saturadas em torno de 5,4 a 6 gramas. Esse número de gordura saturada é, na verdade, menor do que o de alguns outros biscoitos nesta lista. O Oreo usa mais óleo de canola, que tem um perfil de gordura melhor. O problema está em outro lugar. O teor de açúcar atinge 35 a 37 gramas por 100 gramas. Mais de 1/3 de cada Oreo é puro açúcar.
A porção sugerida na embalagem é de 2 biscoitos. Mas quem consegue parar em apenas 2 biscoitos? Pesquisas de consumo no Brasil mostram que a maioria das pessoas come de 4 a 6 Oreos de uma só vez. Isso dobra ou triplica o impacto do açúcar em comparação com a porção sugerida. O teor de sal é de 0,76 gramas por 100 gramas, o segundo mais alto depois de alguns biscoitos salgados recheados. Especialistas em nutrição do Brasil alertam sobre os agentes de crescimento presentes no Oreo. Carbonatos de potássio e carbonatos de sódio, em altas doses, podem causar sangramento gastrointestinal, vômitos e diarreia. Esses efeitos exigem níveis elevados de consumo, mas idosos que beliscam Oreos regularmente ao longo do dia acumulam essas substâncias. A combinação de alto teor de açúcar, sal e óleo de palma cria um produto cujo consumo regular afetará os marcadores de saúde de qualquer idoso. O controle do açúcar no sangue se torna mais difícil. O gerenciamento da pressão arterial exige medicamentos mais fortes. Os níveis de colesterol se movem na direção errada. Os biscoitos Oreo estão em toda parte no Brasil. Pão de Açúcar, Extra, Carrefour, Americanas e até farmácias e lojas de conveniência em postos de gasolina, todos eles vendem. Sua disponibilidade onipresente torna a limitação do consumo uma questão de escolha constante. O número 3 conquistou a nota nutricional mais baixa possível no sistema de pontuação europeu. O Bis Extra Black, da Lacta, uma marca da Mondelez. Este é um dos produtos de wafer mais icônicos do Brasil. A marca existe desde 1942. Gerações de brasileiros cresceram comendo esses wafers cobertos de chocolate. Eles representam memórias de infância para milhões. Os funcionários da fábrica brasileira os produzem há mais de 80 anos. O sistema Nutri-Score classifica os alimentos de A como o mais saudável, A e como o menos saudável. Este sistema de pontuação é obrigatório em embalagens de alimentos em vários países europeus. O Bis recebeu a nota mais baixa, E. Essa nota E aparece por um bom motivo quando você examina os ingredientes. A lista de ingredientes começa com açúcar, não farinha, não cacau. O açúcar vem primeiro, o que significa que é o principal ingrediente em peso. Esse biscoito, wafer icônico brasileiro, é na essência puro açúcar. A farinha de trigo vem em seguida, depois o óleo de palma e a massa de cacau até aparece. Mas o cacau em pó com teor de gordura reduzido representa apenas 1% do produto total. A cobertura de chocolate contém lecitina de soja e o poliricinoleato de poliglicerol, conhecido como E476, o Portal de Saúde Brasileiro. Minha Vida alerta sobre o E476. Apesar da falta de estudos definitivos, eles desaconselham o consumo excessivo, pois pode estar associado a danos no fígado e nos rins. Quando jornalistas perguntaram sobre o conteúdo de óleo de palma, uma porta-voz da Mondelez declarou claramente para o portal Valor Econômico que a Mondelez International usa e continuará usando óleo de palma em seus produtos. A empresa não planeja alterar a receita. Os valores nutricionais mostram 530 calorias por 100 gramas. O teor de gordura chega a 29,5 gramas, com 16,5 gramas de gorduras saturadas. O açúcar chega a 38,5 gramas por 100 gramas. O teor de fibras é um pouco maior do que em outros biscoitos, de 3,6 a 3,7 gramas. Mas isso não compensa os níveis de açúcar e gordura. Para os idosos, a combinação de açúcar como primeiro ingrediente e o alto teor de gorduras saturadas torna o Look um produto que fornece calorias vazias. Ele entrega energia sem nutrientes valiosos, cria picos de açúcar no sangue, seguidos por quedas bruscas, e contribui para problemas de colesterol. O apelo nostálgico torna difícil abandoná-lo.
mas a realidade nutricional o torna difícil de justificar. O Look está disponível praticamente em todo lugar. Pão de Açúcar, Extra, Carrefour, Americanas, em padarias, lojas de conveniência e postos de gasolina em todo o Brasil. As vendas anuais chegam a centenas de milhões de unidades. O número 2 tem o maior teor de gorduras saturadas de todos os biscoitos analisados neste estudo, o Wafer Balduco Sabor Leite. A empresa, um gigante nacional, faz parte de um conglomerado que atua no mercado brasileiro há décadas. Esses wafers Sabor Leite são um clássico no mercado brasileiro. A marca Balduco evoca uma sensação de tradição familiar e qualidade. A embalagem sugere pureza e ingredientes selecionados. A lista de ingredientes, no entanto, sugere algo completamente diferente. Gorduras vegetais, especificamente de palma e coco, aparecem como o primeiro ingrediente, antes da farinha, antes do açúcar, antes de qualquer outra coisa. O principal componente desses wafers é gordura de palma e de coco. É basicamente isso que você come quando consome um wafer Balduco. O açúcar é o segundo ingrediente, e só então vem a farinha de trigo. Leite em pó integral compõe 12% do produto, o que é decente para um produto com sabor de leite. A cobertura de chocolate contém seus próprios ingredientes preocupantes: açúcar, gorduras de palma e karité. Cacau com teor de gordura reduzido em 17%, soro de leite em pó e os emulsificantes, e 322 e 476. O perfil nutricional é alarmante para qualquer pessoa preocupada com a saúde cardiovascular. O valor energético chega a 550 a 567 calorias por 100 gramas, a mais alta de todos os biscoitos analisados. São os biscoitos mais calóricos do estudo. A gordura total fica entre 34 e 37 gramas por 100 gramas. As gorduras saturadas chegam a 22 gramas por 100 gramas de produto. Esses 22 gramas de gordura saturada por 100 gramas representam o valor mais alto entre todos os itens que analisamos. A Organização Mundial da Saúde recomenda que as gorduras saturadas não ultrapassem 10% da ingestão diária de energia. Para uma dieta padrão de 2.000 calorias, isso se traduz em um máximo de aproximadamente 22 gramas por dia, somando todas as fontes de alimentos. Uma única porção de 100 gramas desses biscoitos wafer já fornece a dose diária recomendada de gorduras saturadas em um único lanche. Comer qualquer outra coisa com gordura saturada nesse dia significa ultrapassar o limite. A doutora Ana Carolina, do Departamento de Nutrição da Universidade de São Paulo, explica o problema. O óleo de palma, assim como as gorduras de origem animal, tem um alto teor de ácidos graxos saturados. As pesquisas indicam que o consumo excessivo de ácidos graxos saturados aumenta o risco de obesidade e doenças cardiovasculares. As evidências são claras e consistentes em vários estudos. O teor de açúcar é de 39 gramas por 100 gramas. A fibra é de apenas 1 grama, essencialmente insignificante. Para os idosos, especialmente aqueles com diabetes, que afeta cerca de 20 a 25% dos brasileiros com mais de 65 anos, essa combinação é perigosa. A mistura de fibra mínima e açúcar elevado causa picos de glicose no sangue. A glicose entra na corrente sanguínea sem o efeito de retardamento da fibra. O açúcar no sangue sobe rapidamente, a insulina dispara e, em seguida, o açúcar no sangue despenca. Esses wafers são classificados como Nova 4, o nível mais alto de processamento de alimentos na escala internacional. O consumo regular de alimentos ultraprocessados está ligado à síndrome metabólica, um conjunto de condições que incluem pressão alta, açúcar elevado no sangue, excesso de gordura na cintura e níveis anormais de colesterol. Curiosamente, a Arcor do Brasil removeu as gorduras parcialmente hidrogenadas de seus wafers por volta de 2008.
Eles eliminaram as gorduras trans industriais da receita, o que foi um passo positivo. No entanto, substituir as gorduras trans por óleo de palma não tornou o produto saudável. Eles simplesmente trocaram um fator de risco cardiovascular por outro. O teor de gordura saturada permanece extremamente alto. Esses wafers estão amplamente disponíveis no Carrefour, Pão de Açúcar, Extra, em lojas de conveniência e postos de gasolina por todo o Brasil. O preço baixo os torna uma compra por impulso muito comum. Agora, chegamos ao número 1, o pior de todos os produtos analisados. Este pode ser o mais difícil de aceitar. Os famosos biscoitos Piraquê de laranja, produzidos pela M. Dias Branco. A Piraquê é uma das marcas de biscoitos mais antigas e queridas do Brasil, fundada no Rio de Janeiro em 1950. Esses biscoitos com geleia de laranja e cobertura de chocolate são uma verdadeira instituição brasileira. Eles aparecem em reuniões de família e celebrações de fim de ano. São dados como presente e compartilhados em festas de escritório. Eles representam a tradição brasileira de confeitaria em sua melhor forma e, ao mesmo tempo, contêm a maior porcentagem de açúcar de todos os biscoitos analisados em todo este estudo. Preste muita atenção na lista de ingredientes. O primeiro ingrediente é xarope de glicose frutose. Não é açúcar, não é farinha, não é chocolate. O xarope de glicose frutose lidera a lista inteira. Esse adoçante industrial, mais barato que o açúcar comum e potencialmente mais prejudicial, aparece antes de tudo. O açúcar comum vem em segundo lugar. O chocolate, com 15%, é o terceiro. O chocolate em si contém gorduras de palma e emulsificantes, em vez de manteiga de cacau pura, juntamente com aromatizantes artificiais. Os valores nutricionais contam uma história chocante que esconde o verdadeiro problema. O valor energético é menor do que o de outros biscoitos, 359 calorias por 100 gramas. A gordura é relativamente baixa, 7,1 gramas, com 3 gramas de gordura saturada. Esses números parecem bons à primeira vista, em comparação com os biscoitos tipo wafer recheados da Balduco ou o Lance. Alguém lendo rapidamente o rótulo nutricional pode pensar que os biscoitos Piraquê com geleia são uma escolha mais saudável. Então, você vê o teor de açúcar, de 50 a 51 gramas por 100 gramas. Mais da metade de cada biscoito é puro açúcar. Quase 51% do peso do produto é açúcar e xarope de glicose frutose combinados. Quando você come um desses biscoitos, está comendo principalmente açúcar com um pouquinho de geleia, massa e cobertura de chocolate. Especialistas em nutrição brasileiros foram diretos e inequívocos em sua avaliação. Devido à enorme quantidade de açúcares, esses biscoitos têm o pior desempenho de todos os produtos analisados. O xarope de glicose frutose e o açúcar no topo da lista não são um bom sinal para a saúde de ninguém. A doutora Joana Carvalho, chefe do Departamento de Prevenção do Instituto Nacional de Câncer, explica o perigo específico do xarope de glicose frutose. Ele é metabolizado de forma diferente do açúcar comum. O componente de frutose que ele contém é processado como gordura no fígado, em vez de ser usado diretamente para a energia. Foi observada uma ligação clara entre o xarope de glicose frutose e o aumento da incidência de diabetes tipo 2 em estudos populacionais. Ela continua, explicando que os fabricantes usam o xarope de glicose frutose porque custa menos que o açúcar comum. Essa vantagem econômica explica seu uso generalizado, mas esse adoçante se transforma rapidamente no tipo mais tóxico de gordura, a gordura visceral, que se acumula ao redor de órgãos como o fígado e outros órgãos abdominais. Essa gordura é biologicamente ativa e prejudicial. Ela causa aterosclerose e, consequentemente, doenças cardiovasculares, além de aumentar o risco de desenvolvimento de câncer. Para os idosos, com o metabolismo já mais lento e um risco aumentado de doença hepática gordurosa não alcoólica,
O consumo regular de produtos com xarope de glicose e frutose como primeiro ingrediente acelera o desenvolvimento de resistência à insulina. O fígado trabalha mais para processar a frutose. A gordura se acumula ao redor dos órgãos internos. A inflamação aumenta e o risco de doenças cresce. Mais de 50 gramas de açúcar por 100 gramas criam picos massivos de glicose no sangue. Para idosos com diabetes, até mesmo uma pequena porção pode desregular o controle do açúcar no sangue por horas. Um único biscoito desses desestabiliza o controle da insulina no corpo. A geleia por cima é, na essência, um gel de puro açúcar. A cobertura de chocolate adiciona ainda mais açúcar. A base de biscoito também contém açúcar extra. Cada componente contribui para o desastre total. A cobertura de chocolate, aliás, traz outro problema além do açúcar. Ela contém gorduras vegetais de palma e karité, em vez da tradicional manteiga de cacau. Essas gorduras mais baratas diminuem a qualidade do produto, ao mesmo tempo que aumentam o teor de gorduras saturadas. O verdadeiro chocolate usa manteiga de cacau. Já o chocolate produzido em massa usa substitutos de gordura vegetal para economizar nos custos. Produtos como o piraquê de gelatina podem ser encontrados no Carrefour, Pão de Açúcar, Extra, Açaí e em plataformas de compras online como iFood e Rappi. A sua reputação como um produto brasileiro de qualidade impulsiona as vendas, apesar da sua realidade nutricional desastrosa. Esses foram 8 produtos. Mas conhecer os problemas é apenas o primeiro passo. Informação sem ação não muda absolutamente nada. Por isso, aqui estão 3 alternativas melhores, disponíveis nos supermercados brasileiros, que oferecem uma melhoria de verdade. Produtos de padarias tradicionais brasileiras, como os da Balduco ou daquela padaria artesanal do seu bairro, geralmente oferecem listas de ingredientes mais curtas e com ingredientes de verdade. A ênfase é em farinha, manteiga, ovos e açúcar, em vez de óleo de palma e xarope de glicose e frutose. Essas padarias mantêm receitas tradicionais há gerações. Sim, eles custam mais do que os biscoitos produzidos em massa. Mas a diferença de preço reflete o uso de manteiga de verdade contra óleo de palma, chocolate de verdade contra substitutos de gordura vegetal e qualidade contra eficiência industrial. O seu corpo percebe a diferença, mesmo que a sua carteira também sinta. Marcas de biscoitos sem açúcar, desenvolvidas para diabéticos, estão cada vez mais disponíveis nos supermercados brasileiros. Produtos adoçados com eritritol ou estévia proporcionam o sabor doce sem impactar o açúcar no sangue. O eritritol tem impacto glicêmico zero e é bem tolerado pela maioria das pessoas. Esses produtos geralmente se encontram na seção de dietéticos dos grandes supermercados ou em lojas de produtos naturais. O sabor pode ser diferente dos produtos adoçados com açúcar, mas satisfaz o desejo por algo doce sem as consequências metabólicas. Biscoitos de aveia caseiros, usando aveia em flocos integral, adoçantes naturais como mel ou tâmaras e manteiga em vez de óleo de palma, te dão controle total sobre o que entra no seu corpo. A fibra beta-glucana na aveia, na verdade, ajuda a reduzir o colesterol, criando o efeito oposto ao do consumo de óleo de palma. Biscoitos de aveia podem ser feitos em grandes quantidades e armazenados por semanas. A preparação leva 30 minutos e eles contêm de 5 a 8 ingredientes que você consegue pronunciar e entender. Por fim, veja como você pode identificar biscoitos problemáticos por conta própria, usando 4 regras simples. Elas funcionam sempre, em qualquer loja, para qualquer tipo de biscoito. Regra número 1. Verifique onde o açúcar aparece na lista de ingredientes. Por lei, os ingredientes são listados em ordem decrescente de quantidade. Se açúcar, xarope de glicose ou xarope de glicose e frutose aparecerem nas 3 primeiras posições, o produto é basicamente açúcar puro. Coloque-o de volta na prateleira. Regra número 2. Conte o número total de ingredientes.
Mais de 15 ingredientes significa que é um alimento ultraprocessado, na categoria Nova 4. Biscoitos de boa qualidade têm no máximo de 8 a 12 ingredientes. Sua avó fazia biscoitos com apenas 5 ingredientes: farinha, manteiga, açúcar, ovos e fermento em pó. Se a lista de ingredientes for maior que um parágrafo, aquilo é um produto industrial, não comida de verdade. Regra número 3. Identifique claramente o tipo de gordura. Manteiga é uma boa opção, uma gordura tradicional que as pessoas consomem há milhares de anos. O óleo de girassol é aceitável do ponto de vista da saúde. Já o óleo de palma é um sinal de alerta. Exige cautela. Gorduras vegetais listadas sem especificação são o pior sinal de todos. Se o fabricante se recusa a dizer qual gordura vegetal está usando, ele está escondendo óleo de palma ou algo ainda pior. Transparência é fundamental. Rótulos vagos significam ingredientes baratos. Regra número 4. Use a tabela nutricional para uma referência rápida. Mais de 25 gramas de açúcar por 100 gramas